Olá, tudo bem? Estamos vivendo muito mais do que há um século atrás. Para você ter uma ideia, do quanto, no ano de 1900, o brasileiro vivia em média 33 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida mais que dobrou, são cerca de 75 anos, segundo o IBGE. Ganhamos o direito de envelhecer. E os cientistas dizem que o humano que vai chegar aos 150 anos de idade já nasceu e já está entre nós. Mas será que o poder público está preparado para essa nova realidade, de uma população idosa crescendo a olhos vistos? E as famílias? E nós? Como encaramos o envelhecimento e a nossa finitude? Esses são alguns dos temas que aparecem no documentário Quantos Dias, Quantas Noites, dirigido por Cacau Roden e produzido pela Maria Farinha Filmes e que a TV Cultura exibe agora no mês de abril. Bom, para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no Opinião dois personagens que aparecem nesse filme. O médico gerontólogo Alexandre Kalash, que é presidente do Centro Internacional da Longevidade. Comigo também o enfermeiro e professor da Universidade Federal de São João del Rei e líder da comunidade compassiva, Alexandre Silva. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer o nosso. Digo por você também, uma alegria. Kalash, estamos preparados, poder público, famílias, pessoalmente, para esse envelhecimento? Discutimos esse assunto? Estamos O copo está prontos? meio cheio, está meio vazio. Nunca se falou tanto em longevidade quanto agora. Eu digo trabalhando na área de envelhecimento há 49 anos. Mas ele está somente meio cheio, porque nós estamos despreparados. Nós temos uma atitude preconceituosa contra a pessoa idosa. Nós não estamos olhando pela questão fundamental do cuidado. Quem vai cuidar de você quando você envelhecer? Essa questão passa pelo gênero. No Brasil, o velho é sempre outro, não tem nada a ver comigo. Tem que cair a ficha, senhor político, senhor empresário. Isso não é só para o poder público, é para a sociedade no geral. Abraçar a grande conquista, como você falou, dos últimos 100 anos, que é o envelhecimento, e agora fica todo mundo reclamando, tem sentido? Envelhecer é bom. Morrer precocemente, como muitos brasileiros morrem, é que é mal. Envelhecer é um privilégio, Se a gente está ficando velho, é sinal que a gente está vivo, Opa. Alexandre, nem todo mundo, já que a gente falou de privilégio, tem esse privilégio de ter acesso à saúde, à renda, que são preocupações que vêm quando a gente começa a ficar velho. De ter quem cuide, como o Kalash disse, Você é enfermeiro e também é líder da comunidade compassiva. Eu queria que você explicasse para a gente esse conceito. O que é a comunidade compassiva? A comunidade compassiva é um movimento, na verdade, um modo de atenção em que a gente capacita as pessoas de um local, de uma comunidade. Essa comunidade não diz respeito só a um bairro, a uma favela, a uma empresa, mas pode ser uma cidade. A essas pessoas que são leigas, na área, não são da área de saúde, a se prepararem para cuidarem uma das outras. Como a gente fazia quando as famílias eram grandes, Exatamente. As zonas rurais do nosso país, as pessoas se organizam para cuidar uma das outras. E com a urbanização, especialmente nas cidades maiores, as pessoas migram, então são pessoas de outros estados, outras cidades, que se aglomeram em determinadas cidades e que, na verdade, essa rede de apoio que a cidade menor, que a zona rural proporciona, esse lugar maior não proporciona. Então, isso gera uma ausência de rede de apoio e, como foi muito bem colocado, nós estamos vivendo mais. Mas será que nós estamos vivendo, de fato, mais tempo com qualidade? Ou nós só estamos vivendo mais e isso tem se tornado, de alguma forma, um peso para essa sociedade? E isso não só falando de pessoa idosa, mas de uma pessoa, por exemplo, com 40 anos, com um problema osteomuscular, com uma obesidade, que não consegue, de alguma forma, buscar ajuda para ser cuidado, mas que, de fato, também o poder público não está preparado para entrar em alguns locais que são de difícil acesso, que por criminalidade, pela própria geografia do local, que é o que a gente vê, que eu vejo especialmente na condição de favela. Essa comunidade compassiva que nós montamos foi específica para a favela, mas podia ser em qualquer um desses lugares.
né? É onde a gente percebia que as pessoas sofriam mais por N situações como essas que eu disse. O brasileiro, no geral, envelhece mal e precocemente. E a pandemia mostrou isso. Porque numa favela, você tinha chance de morrer pelo Covid 4, 5 vezes maiores do que numa zona residencial tradicional. Por exemplo, você compara em São Paulo, Paraisópolis, ao lado do Morumbi. No Rio de Janeiro, Rocinha, do lado do Alto Leblon ou de São Conrado, o metro quadrado mais alto, mais caro da cidade. Então, essa desigualdade que nos caracteriza, ela vai, na idade mais avançada, apenas se acentuar. E o brasileiro envelhece precocemente, com aquele joelhinho, que tem 45 anos, mas não consegue subir. Com uma diabetes não tratada, com uma hipertensão sem, né, sem acesso à saúde, a medicamentos, a tratamentos, né? Exatamente. E sem a família que tinha antes para cuidar. Bom, não existe apenas, né, um jeito de envelhecer, mas sim vários. Gênero, raça, classe social, como o Dr. Kalash disse, influenciam e muito na forma como seremos tratados no fim da vida. Vamos assistir juntos a um trechinho do documentário Quantos Dias, Quantas Noites, tema desse programa de hoje. Eu sou mãe, eu sou vó, meus filhos são negros, meu marido era negro. E eu falei assim, engraçado, eu cuido das pessoas, eu gosto do que eu faço, e eu vou fazer isso enquanto der. Mas eu sempre me perguntei, se eu envelhecer, alguém vai cuidar de mim? Que eu não sei. Então, realmente, essa longevidade na favela, ela é boa por um lado, que se você cria laços de amizade, você vai comer, ou alguém vai cuidar de você, mas será que você vai ter companhia dos seus? Ela fala sobre esse capital social, né? Queria perguntar para você, Alexandre, o que é esse capital social e quando a gente pode contar com ele no envelhecimento? Na verdade, o capital social que a Ana Lúcia traz, né, é uma voluntária da comunidade compassiva, da favela compassiva Rocinha Vidigal, são as pessoas que formam esse grupo de base que uns cuidam dos outros por uma rede de apoio que foi construída. Eu queria fazer uma breve comparação. As pessoas, na grande maioria, acham que na favela isso é muito mais difícil. O acesso aos bens públicos é mais difícil. Mas o acesso ao capital social, se eu for comparar Rocinha e Copacabana, o acesso da Rocinha é melhor, porque tem rede de apoio. Quando eu chego num edifício, num bairro privilegiado, as pessoas daquele edifício, quem mora em frente não conhece quem mora na sua porta. Na Rocinha, não. Se uma pessoa num beco está doente, todos do beco sabem que ela está doente. Então, construir esse capital social, ele vai muito além de ser favela, de ser asfalto. O que dificulta, muitas vezes, a condição da favela é o acesso ao bem público para que esse capital social possa usar disso para cuidar dos seus. Então, você vê que é interessante. Copacabana, que você falou. Eu moro em Copacabana. Foi lá que, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, nós fizemos o primeiro piloto de uma cidade amiga do idoso. Fizemos grupos focais, reunimos pessoas idosas e perguntamos, isso lá em 2005, várias coisas. Emergiu a figura de um agente comunitário que é o capital social. É o porteiro. É aquele que está ali embaixo, que olha, que zela, que monitora, que presta atenção. E que se você tem alguém com demência no edifício, essa pessoa desce. E ele sabe que não pode deixá-la sair se ela tiver Alzheimer, por exemplo. Exemplo. Ele cuida dela. Ou então vai monitorar e dizer para a filha, olha, sua mãe não está muito bem, ela está confusa. E o porteiro não é um psicanalista que vai dizer assim, ó, sua sessão terminou, a senhora já está aqui há 50 minutos, sobe. Ele vai ter que ficar. Então, nós treinamos os porteiros, mas sabe de onde eles majoritariamente vêm? Das favelas. Das favelas. Então, a gente tem esse encontro e como é importante você valorizar esse capital social e trazer esses agentes tão importantes sociais. Agora, essa questão do capital social é muito importante porque a gente está falando de rede de apoio, né? Sim. Mas existem, queria trazer essa pergunta para o Kalash, outras questões que vêm à tona quando a gente pensa no envelhecimento. O mercado de trabalho vai dar valor para tudo que eu construí, para todos os meus saberes? Eu vou ter uma aposentadoria digna? Vou ter dinheiro para comprar os meus medicamentos?
tem muita coisa que precisa ser pensada além disso também, né? Como é que você vê essa questão, Kalash? As respostas curtas às suas perguntas são não, 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 não. Nós não temos o acesso que deveríamos ter. Nós não temos uma sociedade que seja aberta para abraçar a pessoa idosa. Você não precisa chegar aos 60, 70, 80 para se confrontar com o preconceito contra a pessoa idosa, que é o idadismo. No Brasil, o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. Nós não estamos preparados para cuidar de uma população que vai crescer de hoje até 2050 de 33, 34 milhões para 68 milhões de brasileiros sexagenários. Nós vamos passar de 15% para 31%. Olha o tamanho do desafio, com uma família que não está estruturada pela violência, pelo isolamento, pela mobilidade geográfica, etc. Pelos pais que morrem cedo, pela violência que ataca sobretudo o homem negro, que vai deixar esses órfãos, que não vão estar preparados nem para o mercado de trabalho, muito menos para participar e usufruir do direito de... Então nós temos que dar um salto, sabe por quê? A grande diferença é que até agora, a experiência que a gente tem globalmente são de países que enriqueceram e depois envelheceram. Nós estamos envelhecendo em pobreza, se não em miséria. Então, tudo isso afeta a forma como você vai poder envelhecer. Isso, né? Então, a gente fala de políticas públicas, né? A gente tem que falar de políticas públicas quando fala de envelhecimento. Bom, a gente foi às redes sociais pedir a opinião dos internautas sobre o tema de hoje. Eu fiz o convite, né, para reflexão sobre essa nossa maior longevidade e a vida que a gente quer ter. A Alves Alessandra disse: precisamos nos cercar de amigos que estejam por nós e nós por eles na velhice. É mais ou menos o que a gente conversou, né? E não deixa de ser sintomático que essa percepção se reforça à medida que não existe mais a estrutura familiar de antigamente, na qual sempre tinha uma mulher para cuidar dos velhos. Alexandre, esse cuidado voluntário não remunerado ainda é feito por mulheres? Ele ainda é feito por mulheres. Na favela compassiva Rocinha e Vidigal, 98% das voluntárias são mulheres, a grande maioria negras, mães, que naquele horário de folga, a grande maioria diarista, cuidadoras de idosos, que no seu momento de folga quer ajudar a sua própria comunidade. Como eu sou enfermeiro, o meu segmento, a minha direção é o cuidado. E Heidegger já definia cuidado como ocupar-se do bem-estar do outro. É uma coisa muito intrínseca ao ser humano e muito da mulher, do instinto materno de um cuidar do outro. Eu vejo isso muito claro na Rocinha do Vidigal, quantas mulheres gostam e me procuram para ser uma das cuidadoras. Mas a gente precisa chamar os homens para essa responsabilidade, né, Alexandre? Porém, a questão tem modificado e, na verdade, o papel da inserção da mulher, ainda bem, no mercado de trabalho formal, que ela sempre teve no mercado de trabalho informal, fez com que essas pessoas da própria comunidade que atuam ajudando umas às outras não tenham mais aquele tempo de ser, como era dito, só a dona de casa, que não é só, já trabalhava muito, mas cuidava dos seus, né? Então, uma dificuldade que a gente percebe, que isso é gritante e eviscerado, não é só construir a rede de cuidados. E você fala de política pública. É que eu tenho uma política pública que saia do papel e faça com que essas pessoas que queiram cuidar uma das outras também pode ser um potencial de sustentabilidade dessas pessoas. Ou seja, um cuidado remunerado. Um cuidado remunerado, em que as pessoas da própria comunidade sejam capacitados e entrem na política pública das questões sociais e de saúde, de aproveitar esse material humano, esse capital social, e não achar que seja só um voluntariado, mas que seja, assim, uma forma de sustentabilidade dessas famílias que estão envelhecendo. Muitos não conseguem um benefício para continuar comprando seus remédios, fazendo suas atividades de lazer, né? E comida. Nós temos um número gigante de pessoas que a gente precisa, no nosso projeto, doar alimento, porque ele toma medicamento que precisa de leite, de alimento, e ele não tem dinheiro para comprar. Então, não é só o braço. Nós precisamos também de uma política que financie esse cuidado, né? E enquanto isso não doer no homem, o homem brasileiro vai continuar conjugando o verbo cuidar assim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Não cai a ficha.
Enquanto o velho é sempre o outro, esse homem vai empurrando, literalmente com a barriga, né? A barriga vai crescendo, ele vai envelhecendo e ele não quer nosso, né? se dar conta. Vai ter que ter uma revolução. O papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho conversando mais sobre esse assunto. Até já. Estamos de volta com opinião com a gente, o médico gerontólogo Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional da Longevidade, e o enfermeiro e líder da comunidade compassiva, Alexandre Silva. Bom, uma outra protagonista do documentário Quantos Dias, Quantas Noites, que vai ser exibido na TV Cultura agora no mês de abril, né, que levou ao tema desse programa, é a geriatra e escritora Ana Cláudia Quintana Arantes, uma médica paliativista que é autora deste livro, né, que é um best-seller, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela falou sobre como pensar na nossa finitude pode nos ajudar a viver melhor o hoje. A gente não quer pensar na morte, a gente quer que as pessoas permaneçam super felizes, bem, tranquilas, convivendo com a gente, sem ter nenhum tipo de percepção que aquilo vai acabar. Mas acaba. E ninguém fala sobre isso. E no momento que está acabando, a vida vira uma urgência. Porque nós vamos vivendo como dá, como é possível. Nós não paramos para pensar que a vida acaba. A gente está sempre deixando para depois. E conversar com a morte traz esse senso de presença. E o senso de presença, ele nem precisa de urgências. Porque se você está presente, você consegue viver muito bem. É como que, de uma forma muito rápida, a gente conseguisse aprender o que é prioridade. Doutor Kalash, por que a gente não pensa na nossa finitude? Eu confesso que era um pensamento que eu não gostava de ter até a pandemia, quando eu decidi que existiam conversas que precisavam ser feitas, né? Por que a gente evita esse tema? É o faz de conta. Nós não vamos morrer. Eu, quantas e quantas vezes, não só no Brasil, mas mundo afora, grandes audiências, eu peço, feche os olhos, pense a idade que você vai morrer, do que e onde. E a imensa maioria acha que vai morrer depois dos 80, mas de doença chata, não. Alzheimer, doença de Parkinson, doença incapacitante, não. De que acha que vai morrer? De doença do coração. Está voando igual passarinho e, de repente, puf! Mas só 10% das mortes são assim. 90% são antecedidas de perda de capacidade, de dependência. E você tem que se preparar para essa etapa última da vida. Ou então, aquele último dia, que é o dia da sua morte, não valerá a pena ser vivido. Bom, o documentário traz reflexões profundas, né, sobre a nossa finitude. Uma das personagens é a Ana Michele Soares, uma jornalista que transformou o diagnóstico dela de um câncer de mama metastático em um ativismo pelos cuidados paliativos, por uma relação mais humana entre a medicina e os pacientes. Vamos assistir mais um trechinho. A primeira oncologista que eu fui, lá no primeiro diagnóstico, em 2011, eu entrei na sala dela, ela estava com um computador na frente dela e eu devo ter ficado 10 minutos dentro da sala. Eu tinha acabado de descobrir que eu tinha câncer, eu tinha tirado o meu peito há 15 dias. Eu tinha muitas perguntas. E do outro lado da mesa tinha uma pessoa que ela nem ergueu os olhos para falar comigo. Ela falou, você vai fazer tais exames. Aí já preencheu lá a papelada de exame e me entregou. Aí ela falou assim pra mim, isso aqui é pra você saber se você não tem doença em mais nenhum lugar. Aí na hora você leva um susto, né? Porque você acaba de descobrir que você tem um câncer no peito. Você nem cogita a possibilidade de ter câncer em outro lugar. E aí eu falei, eu vou fazer quimioterapia? Ela falou, com certeza, né? Olha a sua idade. Não, tipo, como assim com certeza? Eu nunca fiz quimioterapia antes. Ela virou e falou assim, e antes que você me pergunte, vai cair o seu cabelo. Eu saí da sala e eu comecei a chorar de um jeito compulsivo, assim, porque eu falei, caraca, ela me resumiu ao cabelo.
Alexandre, a Ana Michele fala disso, né, de uma relação muito fria com o médico que está dando esse diagnóstico para ela, que vai cuidar dela, né, que fala só da perda de cabelo, e ela tinha tantas dúvidas, ela, né, era uma menina de 28 anos, queria falar sobre a doença, sobre a qualidade de vida que ela ia ter, né? Você como enfermeiro, né, que lida com essas pessoas que têm diagnósticos de doenças crônicas, de doenças incuráveis, como paliativista que você é, o que você já aprendeu com os pacientes que estavam, né, como a Ana Michele, lidando com a própria finitude, com um diagnóstico de uma doença grave? Aprendi, inclusive, com a Ana Mi. A Ana Mi era minha amiga, né, e a gente trocava muita ideia, mas na lida dos profissionais de saúde é muito comum o médico dar o diagnóstico, conversar aquilo que ele tem a responsabilidade de conversar. E, às vezes, por N situações, uma delas é tempo, outra coisa é mecanicismo, outra coisa é falta de humanização. Aquilo é colocado de forma vertical e não é comunicação, é uma informação. Eu te informo o que você tem e vou embora. Você que lide com isso, né? Nós da enfermagem, como a gente fica mais tempo com o paciente, dá banho, a intimidade que a gente tem com as pessoas, você ficar com ela desnuda num banheiro, com o chuveiro caindo ali, ele começa a confessar muita coisa pra gente. É nesse momento que ele fala, para mim o diagnóstico importa sim, ele é uma chave de virada na minha vida. Né? O paciente fala, mas eu tenho muitas outras coisas que dão sentido à minha vida, que se alguém conversa comigo sobre prognóstico, sobre condição que essa doença pode fazer na minha vida, eu ter o direito de escolher o que eu quero, isso muda todo o sentido da vida, independente do tempo que ele tem ou não de vida. Essa situação da comunicação, do perceber essa condição da doença ameaçadora de vida, faz com que a pessoa seja colocada no momento presente, como a Ana disse, e que se a gente, como profissional de saúde, pode aproximá-lo e deixar isso transparente para ele, o que pode acontecer de positivo, mas nós podemos deparar nesse percurso com uma condição incurável, por exemplo, para que ele possa ter esse leque de oportunidades de optar, inclusive, por tratar ou não, por até onde ele vai ou não, até para me poder ter essa família que está acompanhando também, sabendo as escolhas dessa pessoa. Eu acredito que a gente é instrumento de paz, e sendo instrumento de paz, eu tenho que possibilitar essa comunicação. Agora, quando esse diagnóstico vem numa pessoa mais idosa, ao contrário da Ana Michele, ainda existe uma outra coisa que o médico, às vezes, nem conversa com o idoso. É como se ele não existisse, né, doutor Kalash? Isso também precisa mudar. O idoso precisa ser levado em consideração no seu prognóstico, no que ele quer fazer dessa vida dele, mesmo com um diagnóstico de uma doença ameaçadora. Com certeza, mas para isso você precisa de profissionais da saúde bem treinados para entender melhor o processo do envelhecimento. Só 10% das escolas médicas do Brasil tem uma disciplina chamada geriatria. Tudo muda com o envelhecimento. Anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, a dosagem de medicamentos, a interação entre eles, a apresentação das doenças, a forma como você se comunica com uma pessoa idosa, tudo muda. Mas nós estamos formando médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas para o século XX, onde tinha muita criancinha e pouco idoso. Não para o século XXI, em que o grupo de idosos vai aumentar e a profissional continua ignorando, sem desenvolver as suas habilidades para se comunicar e para bem tratar. Não é à toa que a segunda ou terceira causa de morte no Brasil é a iatrogenia, ou seja, erros médicos. Nós não estamos preparados nem sob o ponto de vista da formação universitária desses futuros profissionais que estão achando que vão tratar de criancinha e mulher grávida. Entre os residentes no Brasil, 10% vão para pediatria, outros 10% para obstetrícia. 0,6% optam por geriatria. Não vai dar certo. A conta não fecha, né? Ô Rita, inclusive, uma coisa que eu tenho falado ultimamente muito é que eu concordo que a gente precisa de programas macro para esperançar algo para crianças. Mas nós estamos precisando de um idoso esperança. Nós estamos precisando. O número de pessoas abandonadas nessa faixa etária é uma coisa impressionante.
né? É uma coisa... Além do mais, eles cuidam das crianças, Sim. eles cuidam dos netos. Eles são fundamentais para poder cuidar da base. Também por isso, né? Também por isso. A pandemia mostrou. Quando morria um velhinho, velhinha, que era um fardo, deixa para lá os mais fracos que vem. Quando morria essa pessoa que era a única fonte de renda regular da família, aquela família entrava em miséria. Acabou a comida no prato para a criança. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença do médico gerontólogo Alexandre Kalash, que também é presidente do Centro Internacional da Longevidade, e o enfermeiro, professor da Universidade Federal de São João del Rei, líder da comunidade compassiva, Alexandre Silva. Muito obrigada. Os dois estão no documentário Quantos Dias, Quantas Noites, dirigido por Cacau Roden e produzido pela Maria Faria Filmes, que a TV Cultura exibe logo mais no mês de abril. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela audiência. E se você quiser rever essa discussão, pode ir ao YouTube ou baixar o aplicativo da Cultura Play. A gente se vê semana que vem. Até lá, a opinião fica por aqui. Tchau.